Boa noite, estamos iniciando mais um programa Espírito Livre aqui na Biosegredo TV. O programa Espírito Livre vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 21 horas, aqui com a apresentadora e terapeuta Miri Lauar e a nossa querida Ana Paula Barbosa. Boa noite, Ana. Boa noite a todos, namastê. Maravilha! Hoje o tema é um tema muito instigante, muito interessante, um tema que eu já venho anunciando aí para os nossos internautas há algum tempo. Estava difícil encontrar um horário aí na agenda desse entrevistado especial, que é o Horácio Takano, um especialista, um estudioso, com mais de 30 viagens para a Índia, da astrologia védica, comumente conhecida como astrologia indiana. Boa noite, Horácio Takano. Boa noite, Amir. É uma satisfação tê-lo aqui com a gente, para passar esse seu conhecimento. O Horácio, além de astrólogo, é um estudioso profundo. Quer dizer, para estudar astrologia, ele vai explicar aqui para a gente, precisa conhecer muito as escrituras védicas. E eu, como um conhecedor das terapias transpessoais, consigo constatar, consigo perceber que o Horácio é um dos mais profundos e sábios estudiosos da astrologia e das ciências védicas aqui do Brasil. Então hoje é um privilégio tê-lo aqui no programa Espírito Livre. Bom, Horácio, eu gostaria que você fizesse aqui, se apresentasse aqui para a turma, contasse um pouco da tua história, de como é que você entrou para a astrologia védica, porque o Horácio, todo mundo fala, mas nossa, é um japonês, ele não é indiano, como é que é essa história, Horácio? Antes de você conhecer um pouco sobre astrologia védica, que te dá essa visão macro das coisas, não? Você realmente se questiona, não? Porque, como dizem as escrituras védicas, os mestres sempre começam os livros védicos dizendo que nasci na mais profunda ignorância, né? E o meu mestre me iluminou, me trouxe o conhecimento, né? E ele vai gradativamente retirando as suas dúvidas, não? Essas dúvidas, esse não conhecimento, o desconhecimento, a gente chama de ignorância, não? É uma coisa que a gente chama também de tamas. É um dos 3 modos da natureza material. Tamas, que é a ignorância, sattva, que é a bondade, e rajas é a paixão. Assim, de uma forma bastante simplista, não? Mas de toda forma, esses 3 modos, eles permeiam eles penetram em todos os segmentos do universo. Então, quando a gente está na ignorância, não, a gente procura de todas as formas que estão acessíveis, obter o conhecimento, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Por que eu tenho esse corpo? Por que eu tenho que fazer isso para ter prazer? Né? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu tenho esse pai? Por que minha família é assim? Por que eu gosto de estudar isso e não gosto de estudar aquilo? Né? Por que eu tenho esse tipo de inteligência, esse tipo de afinidade? Por que isso sempre acontece comigo, esse tipo de problema? Né? Por que eu adquiri esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença? Por que eu gosto de me relacionar com esse tipo de pessoa? Né? Por que eu não gosto desse tipo de pessoa? Por que eu tenho esse tipo de problema nos meus relacionamentos? Né? E isso você já tinha esses questionamentos todos antes de pensar em ser astrólogo? Você vai questionando a sua própria existência. Né? Por que tem essas formigas? Né? Por que tem essas estrelas no céu? Né? Por que o Sol nasce assim? Por que a Lua é assim? Né? Você vai questionando e existem, como nós sabemos, são raros os segmentos de conhecimento que são capazes de te dar realmente a totalidade da informação. Né? Por isso que o conhecimento védico, como a própria palavra diz, porque a palavra Veda em sânscrito quer dizer justamente a verdade absoluta, né? A verdade que realmente traz a clareza, não traz o conhecimento, ele desperta algo dentro do seu coração. Né? E através desse conhecimento você vai realmente adquirindo níveis de consciência onde as coisas ficam cada vez mais claras. Né? Então,
Geralmente, eu já havia, obviamente, estudado astrologia ocidental, não? Quando criança, 14, 15 anos, eu sempre tive interesse nessas coisas, sempre achei que eu era meio estranho, diferente das outras pessoas, mas justamente porque isso diz respeito às suas ações de vidas passadas, né? Quer dizer que você já estava realmente nesse caminho em vidas passadas e o que você vem fazer é justamente dar continuidade nesse processo. E essa sensação que você teve, então, quando começou... Porque no começo você teve contato lá com o conhecimento indiano, que é o conhecimento védico puro, e a astrologia védica é uma das ciências, não é mesmo? Ela é a única ciência do conhecimento védico? Não, as escrituras védicas, as pessoas, os acadêmicos, os estudiosos, não, que existem muitas universidades, inclusive a própria USP estuda muito o sânscrito, departamento de sânscrito, e em qualquer país existem sempre departamentos que estudam segmentos do conhecimento védico, né? Mas o conhecimento védico ele é extremamente abrangente. Não existe nada, absolutamente nada, que fique fora do conhecimento védico. O conhecimento védico é a raiz do conhecimento, porque ele foi trazido para esse mundo, né? Ele não nasceu dentro de uma mente humana, né? Ele foi trazido, foi deixado aqui justamente para o esclarecimento da civilização humana, para o direcionamento da civilização humana. E a origem dele, então, não é uma origem recente, né, que a gente poderia dizer? Vamos dizer que o conhecimento védico surge também junto com o nascimento desse universo, né? Assim como existem muitos conhecimentos filosóficos, religiosos, conhecimentos antigos que dizem, que dão as suas interpretações, mesmo lendas ou mesmo mitologias, que dão diferentes versões, não, das criações do universo, como o universo se cria e tudo mais, mas numa analogia mais profunda, numa analogia até meio teológica, você pode observar que existe uma coincidência, né? Existem sempre não existem muitos conflitos, não, entre os conhecimentos religiosos, os conhecimentos filosóficos. Até mesmo as teorias não científicas, especialmente falando da física quântica, você vê que realmente elas se encontram, não? Elas têm muito em comum. Não? Às vezes usa-se diferentes terminologias, não? Caracterizações para as coisas diferentes, mas na verdade é a mesma coisa, né? Especialmente a física quântica nesse mundo contemporâneo está mostrando isso, né? Que tudo é feito de energia. Tudo é feito, tudo é temporário, né? Nada é permanente. É a própria energia que vai se transformando, né? Exato, não? Então você pode perceber que não interessa se a coisa está concreta, não interessa se a coisa ela está sólida, não, mas é energia. O devido tempo, não, aquilo vai se transmutar, aquilo vai se transformar, não? Mas as escrituras dizem justamente isso, né, que por tudo ser energia, não, os nossos próprios pensamentos são energia, não? As nossas ações elas geram energia, não? As nossas ações, então, elas geram energia e geram resultados também, ou seja, geram consequências também, não? Então, o objetivo da astrologia védica é justamente esse, não, de estudar essas consequências que nós vamos chamar de karma. A lei implacável, uma lei que ninguém consegue escapar, né? A lei do retorno, da ação e da reação. É uma lei física, na verdade, né? Uma lei aceita na física, né? Mas voltando à questão da busca do conhecimento, não? Então você passa por inúmeros segmentos, né, do conhecimento, inúmeros tipos de conhecimentos, conhecimentos impersonalistas, conhecimentos personalistas, conhecimentos gnósticos, ateus, enfim, não, você se depara com todo tipo de conhecimento até que você chega a um certo ponto em que há algo que realmente preenche você. Não existe a certeza dentro do seu coração de que aquilo é verdade. E o Horácio, a gente conhece um pouco da história dele. Ele foi um dos primeiros
comerciantes a trazer coisas da Índia, né? Os incensos maravilhosos da Índia, os artesanatos indianos. É um profundo conhecedor, quer dizer, ele se apaixonou tanto pelo conhecimento védico que resolveu se dedicar numa orientação, que eu diria assim que a astrologia védica acaba sendo uma orientação terapêutica também, é uma forma de aconselhamento terapêutico, e que hoje brilha aí, inclusive já tem um livro, né, o Escrito nas Estrelas, né, que o pessoal acha que veio depois da novela, mas veio antes da novela esse nome, não é verdade? É verdade. Fala um pouco desse livro aqui, Horácio. O objetivo de escrever o livro era justamente traduzir para as pessoas leigas, não, sobre como as escrituras védicas enxergam essa manifestação cósmica. Não? A astrologia védica, então, ela tem esse papel fundamental, não? Ela dá a chave para decifrar o universo. Não? E a coisa mais misteriosa que existe dentro desse universo é o ser humano. Não? É especialmente complexo, não? Justamente por causa da enormidade de coisas que compõem um ser humano. Não? Então, o objetivo do livro é traduzir, né, de uma forma extremamente simples, não? De uma forma extremamente leiga, para o público que não entende absolutamente nada, não, sobre o conhecimento védico, não sobre o conhecimento do yoga, o ayurveda, ou a astrologia védica, ou qualquer uma das ciências védicas que as pessoas estão conhecendo nos últimos tempos. Né? Então a ideia é justamente de tornar acessível o conhecimento, né? de traduzir exatamente, não de uma forma filosófica, não de uma forma complexa, né? Não de uma forma religiosa, não de uma forma mística, não, mas justamente desmistificar o conhecimento védico. Não? Maravilha! E o Horácio também, para quem tem interesse, você tem realizado alguns cursos para quem quer ter a formação védica e entrar nesse pensamento filosófico védico, não é mesmo? Você tem grupos que se reúnem em torno de você, e eu vejo que às vezes as salas enchem e você muito timidamente tem que pedir para que a pessoa espere uma próxima oportunidade. A partir do momento em que o yoga começou a ser muito divulgado aqui no Ocidente, não? Porque apesar de o yoga ser a porta, não, para muita gente, para conhecer